É, Boa noite, Tatiana. Então, essa aula, né, é para a gente ter uma noção aí de como vai vir a prova nacional docente. Nós vamos conversar um pouco sobre fazer questões, construir discursivas, explicar para vocês que a gente vai lançar uma turma online. Lembrando que nem sempre todos os alunos conseguem assistir aula online. Então, para quem é novo, para quem está chegando agora, para quem não conhece a dinâmica do nosso curso, como é que acontece? A aula é online, assim como está acontecendo. Caso alguém tenha dúvida, pode colocar no chat, pode abrir o microfone e perguntar. As aulas ficam gravadas e caso a pessoa não consiga assistir ao vivo, ela pode assistir gravada. Nós vamos ter uma plataforma do Google Classroom onde vamos adicionar as pessoas para a turma. E aí, qualquer dúvida, teremos os professores para tirar dúvidas. A prova nacional docente, ela vem, né? A prova nacional docente, ela vem aí com a parte pedagógica e a parte específica de cada disciplina. Então, na equipe Gama, nós vamos ter a parte, né, de formação geral e a parte tanto de formação geral quanto a parte específica para quem vai fazer, né, para pedagogia. Então, se você é professor de português, biologia, história, a parte de formação geral nós vamos ter. E se você é de pedagogia, nós vamos ter tanto a formação geral quanto a parte específica, tá bom? Mas isso a gente vai conversando aí ao longo da aula. Tem uma galera ainda que está chegando. E quem serão os professores que vão trabalhar conosco nessa turma? Como a prova nacional docente é uma prova pesada no sentido de só cair conteúdos pedagógicos e alguns que a gente não trabalha no nosso dia a dia, na maioria dos concursos, nós vamos precisar de um reforço. Normalmente, na equipe Gama, eu trabalho sozinha, né? Normalmente sou eu que trabalho legislação educacional e fundamentos da educação. Porém, na prova nacional docente, nós vamos precisar de reforço e um time maravilhoso. A professora Fernanda Nascimento vai estar com a gente e o professor Lohan, que muitos alunos conhecem ele aí da internet, conhecem de outros cursos, nos indicaram e ele é maravilhoso, já assisti algumas aulas dele. Então, vamos vir aí com o melhor que nós temos para oferecer. Então, o nosso curso vai ter eu, professora Carla Viana, a professora Fernanda Nascimento e o professor Lohan. Daqui a pouquinho, o professor Lohan deve entrar aqui para dar uma palavrinha com vocês. Hoje, a professora Fernanda não pode estar presente porque ela está em outra aula, ok? Então, vou abrir aqui o material. Eu disponibilizei no grupo da Discursiva Sem Firulas o material. Então, vocês têm o material lá em branco e o material que vai ser corrigido. Depois eu coloco lá o material corrigido para vocês, com as propostas, tudo direitinho. Olha, a Tatiana está falando aqui, né, que ela conhece os dois. A professora Fernanda é maravilhosa e o professor Lohan também. Muito bom, né? O professor Lohan, ele está online aqui com a gente. Acabou de chegar. Lohan, você quer dar uma palavrinha, quer se apresentar? Estávamos falando de você agora. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu deixei para anunciar nesse momento oficial, agora eu também faço parte da equipe Gama. É um prazer para mim poder estar aqui e vamos junto até o gabarito final.
Vamos gabaritar tudo aí. Aproveitem a aula de hoje, aproveitem aí essa oportunidade que a professora Carla está oferecendo. Suguem o máximo, tirem todas as dúvidas, aproveitem ao máximo, que vai ser uma aula de excelência, eu tenho certeza disso. Então, no decorrer da nossa aula, eu vou falando aí um pouquinho sobre como vai ser a dinâmica da turma. Ela vai começar no dia 11 de agosto e vai até o dia 11 de outubro para a formação geral e 18 de outubro para a parte, né, específica de pedagógicos. Beleza? Então, nós normalmente temos turmas mensais. Só que dessa vez não tem como trabalhar a prova nacional docente em um mês, para mostrar um serviço de qualidade, de excelência, para que a gente tenha os melhores resultados. Então, essa turma ela vai ser diferente. É uma turma com duração de 2 meses e um pouquinho. O pessoal tá botando aqui, seja bem-vindo, querido professor Lohan. Tatiana tá mandando aqui no chat. Galera, só tem uma coisa. Eu sou ciumenta no nível máximo. O professor é professor Lohan. A Fernanda é professora Fernanda. Só quem pode ser chamada de tia Carla sou eu, hein? Para de graça que eu sou ciumenta, possessiva, tóxica. Então, é professor Lohan, professora Fernanda, mas tia Carla só eu, tá? Para de graça. Você, eu sei que me ama. Vai vendo. Tá rindo, Paula? Tá todo mundo aí. Eu amo a professora Fernanda, eu amo o professor Lohan. Me ama também. Tô gostando disso não. Tem ciúme. Então, galera, Paula, qual é o conteúdo do professor Ciumenta. Lohan? O professor Lohan, a professora Fernanda e eu vamos dividir os conteúdos. O conteúdo da prova nacional docente é bem extenso. Então, tanto eu quanto o Lohan, quanto a Fernanda, vamos trabalhar fundamentos da educação e a legislação educacional ficou dividida um pouquinho para cada um. Quando vocês entrarem na turma, vocês vão receber o cronograma das aulas e o que cada um vai trabalhar, tá bom? Porque o conteúdo é muito pesado, não teria como um professor só assumir sozinho, até porque o ideal é que vocês tenham vários pontos de vista. Então, sem blá blá blá, chega de enrolação, vamos abrir esse material. Vamos entender um pouquinho a prova nacional docente. Antes de ler o edital, antes de entender a prova nacional docente, eu entendia que a FGV ia organizar e as questões seriam estilo FGV. Porém, não é isso, galera. Não são questões estilo FGV. Eu até tinha um material preparado, né, sobre isso, mas deixa eu só fazer um registro aqui. Mas as questões não vão ser estilo FGV. A banca organizadora é a FGV, mas as questões vão ser no estilo ENAD, ok? Então, de cara, eu trouxe uma questão estilo ENAD de múltipla escolha para a gente resolver. Caso alguém não esteja conseguindo ver a questão, me fala que eu amplio. Graças a Deus não é FGV, Paula. Ó, vamos lá. Vamos ver aqui a questão. Essa foi tirado, tá? Todas as questões aqui foram tiradas de provas do ENAD, tá bom? Para quem é a primeira vez não conhece a equipe Gama, a aula acontece da mesma maneira que está acontecendo aqui, é a mesma maneira que acontecem as nossas aulas. Então, é uma amostra aqui de como acontecem as turmas. Vocês podem abrir o microfone, podem perguntar, só não esqueçam de depois fechar o microfone, senão a gente não se entende e a nossa aula é gravada, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Deixa eu mudar a minha imagem aqui para o cantinho. Então, vamos lá. Tentar botar a questão na íntegra aqui. Texto 1. A discussão coletiva na construção
do projeto político pedagógico, PPP, constitui-se em referência importante para os vários segmentos da escola. Descubram formas de participação, muitas vezes ainda não percebidas por eles. Além disso, pode levar os indivíduos a constatarem que é possível, apesar do autoritarismo velado, né, aquilo que está subentendido ou explícito presente na escola, inferir nas decisões que vão orientar a organização do trabalho pedagógico como um todo. Então, esse foi o texto 1. Texto 2. O projeto político-pedagógico é um mecanismo que possibilita o conhecimento e a transformação da realidade escolar mediante reflexão e ação, propondo, para tanto, a participação como estratégia para efetivar a prática democrática, algo que implica uma construção contínua e coletiva. Isto pressupõe conhecimento da realidade escolar, do dia a dia da comunidade atendida em seus problemas sociais e em suas práticas, necessidades, perspectivas e possibilidades. Beleza. Normalmente as questões vêm assim: contexto 1, texto 2, às vezes 3 textos, para depois ir para a pergunta. Então, a prova nacional docente vem com essas características, beleza? Então, eu vi aí o texto 1, o texto 2. Quem não teve acesso ao material, depois da aula eu envio, é só me chamar, tá bom? Eu mando o material sem as respostas e depois o material corrigido. Então, galera, primeiro passo, a gente precisa estudar, precisa entender de leitura e interpretação textual. A língua portuguesa, independente se você vai fazer para a área pedagógica ou para a sua área específica, é muito importante, tá? Ler e fazer interpretação textual. Então, nós temos aí o texto 1, o texto 2, e agora vem a pergunta. Avalie as informações a seguir. Quem chegou agora, galera, depois eu mando o material, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui para que vocês consigam ler as opções. Porque quando eu leio, de alguma forma, pela entonação da voz, eu acabo dando a resposta, ou então pela minha cara. Às vezes eu vejo que alguma coisa está errada na opção, eu já faço uma cara diferente. Então, para não interferir na resposta, eu vou deixar para que vocês possam fazer a leitura, tá bom? Vou fechar aqui um pouquinho e já abro. Quem quiser botar a resposta no chat. Bom,
Então vamos lá, deixa eu ver o que que o pessoal colocou aqui de resposta. Tem gente que marcou a letra A e tem gente que marcou a letra D. Professor Lohan, você quer comentar sobre a questão? Deixa eu voltar aqui. Então, Carla, só uma dica que eu queria dar para o pessoal aqui, que eu sempre faço, falo sempre, que o que que acontece? Muito mais. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Estão me ouvindo? Que é assim, muito sim. mais do que saber o conteúdo, é também a gente saber fazer a prova com estratégia. E aí, por exemplo, como a professora Carla falou aí, é, a banca ela costuma sempre colocar vários textos. Mas aí, antes de você ler o texto, uma dica que eu sempre dou, em alguns casos, ela vai funcionar, em outros não. Nesse caso aqui, ela funcionaria. Por quê? Ele vai colocar dois textos falando sobre o PPP. Ele vai contar a história toda, por exemplo, quem fez a prova de Nova Iguaçu sabe do que eu estou falando. A banca Consulplan, ela fazia o quê? Ela colocava lá um texto de meia página, aí depois ela vinha e colocava assim: dentre os princípios abaixo, quais são qual não representa um princípio do PPP? Aí ele colocava lá verdade, igualdade, qualidade, gestão democrática e valorização do magistério. Então, em alguns casos, como esse daí, você não precisa ler o texto. Ele vai comentar, ele vai te colocar toda uma situação, mas você sabendo o conteúdo, claro, você tem que saber, você conseguiria responder a questão sem a necessidade da leitura do texto. Em alguns casos, isso não vai ser possível, porque ele vai colocar lá diante do exposto, diante da situação apresentada, aí você tem que ler o texto. Nesse caso aqui, você entendendo sobre o PPP, você vai conseguir fazer. Isso ajuda, você tendo essas referências bibliográficas, te ajuda na parte discursiva. Você sabendo, por exemplo, quando está falando de PPP, quem que eu tenho? Eu tenho Veiga, eu tenho Vasconcelos. Então, você precisa citar na tua prova discursiva o quê? Vozes de autoridade. Então, se você está falando lá sobre PPP, se você viu lá o nome Veiga, Vasconcelos, isso ajuda. Só isso. Pode seguir, Carla. Oi, o pessoal está dizendo que a letra A estão em dúvida entre a A e a D. E aí, galera? E aí, alguém mais? Quem acha que a dúvida está entre a A e a D? A A diz que a um e a 4 estão corretas. A D diz que está tudo correto, menos a 4. Vamos lá. O PPP procura fortalecer as relações da escola com as famílias e com a comunidade, articulando as ações escolares com o contexto local em que os estudantes estão inseridos. Verdade. 2. O PPP. Peraí, que tem alguém falando comigo aqui no chat. Eita, que tá difícil. A briga tá entre a A e a D. Na 2 a gente resolve essa briga. O PPP estimula a criação de atividades de formação da equipe pedagógica. Verdade. Fortalecendo a escola como um espaço de formação em serviço, formação em servir, formação em fazer. E aí? Vocês acham que o item 2 está errado ou está certo? Ele é que vai determinar a dúvida entre a A e a B. O PPP estimula a criação de atividades de formação da equipe pedagógica, fortalecendo a escola como espaço de formação em serviço, em servir. 3. O PPP propõe ações para inferir na escola como um todo. Organização escolar, formação do trabalho pedagógico e avaliação do desempenho de todos os envolvidos, né? Essa avaliação, galera, não é para determinar a nota, quem tirou 10, quem tirou 5.
O PPP, ele deve ser avaliado sempre. Eu sempre falo isso com vocês. Existem PPPs que eles são avaliados de todo mês, toda semana, porque precisa ser modificado. Existe PPP que é feito tão coeso, tão fechadinho, que às vezes ele passa um tempão sem precisar ser revisado, ser avaliado. Quatro, o PPP é elaborado conjuntamente por toda a comunidade escolar e implementado pelos dirigentes da escola, que são responsáveis pela execução. São os dirigentes da escola que vão executar o PPP. Não, todos os envolvidos, todos os atores da Isso, escola. Paula, toda a comunidade escolar, né? Toda a comunidade escolar vai participar. E essa avaliação é sobre o que deu certo, o que não deu certo, a participação, né, que está funcionando, que não está. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui, é, sempre dou esse exemplo aqui de uma experiência, de uma sugestão que eu dei num PPP. Na construção de um PPP, a gente precisava, né? Dos nossos objetivos era trocar a cobertura da quadra da escola. E para isso, a sugestão foi que fizéssemos uma festa junina para arrecadar o valor. E essa era uma das propostas do PPP, uma das ações que seriam implementadas e que toda a comunidade escolar ali participaria. Só que não deu certo. Por quê? A nossa escola, ela ficava num lugar, numa comunidade onde a maioria das pessoas era de cunho religioso cristã protestante. Então, quando a gente usou o nome Festa Junina, a gente não se atentou, a gente não pesquisou, a gente não foi sensível para perceber alguns detalhes. Então, foi uma estratégia que não deu certo. O trabalho pedagógico, né, precisou aí ser avaliado. Todos os envolvidos, a gente foi aí avaliado e a minha sugestão não deu certo. Então, houve uma nova proposta que, ao invés de fazermos uma festa junina, usássemos essa mesma ideia e transformássemos ela no próximo ano para uma festa da primavera, porque aí tiraria esse cunho religioso que afastava de alguma maneira, e a gente não está aqui para julgar se está certo ou errado, mas era a realidade daquela escola, daquela comunidade. Então, ao invés de festa junina, e aconteceria no mês de julho, a gente mudou o calendário, essa festa passou a se chamar Festa da Primavera e cumpriu o seu objetivo. Então, no momento em que eu fiz essa sugestão, eu não me atentei para o todo. E a minha sugestão, ela foi acatada por todos, mas as pessoas não pensaram, não tiveram uma escuta sensível. Não, Carla, olha, essa ideia não vai dar por essa e por aquela. Então, às vezes, nem tudo que a gente propõe vai dar certo. Muitas das vezes é preciso avaliar, reavaliar, tentar, errar e acertar. Então, o gabarito correto, letra D de dado. A 1, a 2 e a 3 estão corretas e o item 4 está errado. Alguém quer comentar? Tem algo que não ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí? Tudo tranquilo? Então vou botar a questão 2 aqui. Vou deixar vocês lerem agora, não vou interferir, vou deixar vocês lerem e trazerem aí a resposta. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Depois eu subo para dar as alternativas. Deixa vocês lerem a primeira parte do texto.
Vou subir aqui, galera, para vocês virem as alternativas. E aí, professor Lohan, essa é uma daquelas questões que a gente não precisa ler o texto ou para essa questão aquela dica não funciona. E aí? Então, essa daqui é bom a gente dar uma lida no texto, porque ela é de um assunto assim mais específico. E por quê? Porque as próprias alternativas, olha como é que elas se comportam. Uma justifica a outra, é verdadeira ou falsa. Então, neste caso, é necessária aí a leitura do texto, porque pode ver, por exemplo, ó, é justificativa, aí ele coloca, ó, as assertivas são verdadeiras, mas uma é justificativa, uma não é justificativa da outra. Então, aqui nesse caso, tem que ler o texto. Como eu falei, nem sempre vai funcionar. Quando funcionar, quando for, por exemplo, só verdadeiro ou falso, tranquilo. Se der para ir pelo comando da questão, tranquilo. Como eu falei, ele às vezes vai colocar um texto enorme e o texto não vai te servir de nada. Ele vai colocar lá que o Lucchesi e o Sarah Hoffman avaliam, consideram a avaliação como um momento, um ato de amor, bababá, bebê. Ele vai falar um monte de coisa e chega lá no final ele vai te perguntar se compreende um tipo de avaliação. Ele coloca somativa, ele coloca repreensiva, é, ele vai colocar algumas alternativas lá, mas que pelo contexto você consegue resolver a questão. Aqui não, aqui tem que ler o texto todo. Então, bora lá para a questão. A avaliação da aprendizagem escolar se faz presente na vida de todos nós que, de alguma forma, estamos comprometidos com atos e práticas educativas. Pais, educadores, educandos, gestores das atividades educativas públicas e particulares, administradores da educação, todos estamos comprometidos com esse fenômeno, que cada vez mais ocupa um espaço em nossas preocupações educativas. O que desejamos é melhor qualidade de vida. No caso desse texto, compreendo e exponho a avaliação da aprendizagem como um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando na busca de uma construção de si mesmo e do seu melhor modo de ser na vida. Né? Um texto aí de Lucchesi. Acerca da avaliação da aprendizagem, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 1. Para processar a avaliação da aprendizagem, o educador necessita dispor-se a acolher o que está acontecendo, podendo ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados da sua atividade. Por quê? No processo de ensino e aprendizagem, o educador pode intervir na própria prática educativa, ao reconhecer as várias dimensões que interferem no desenvolvimento do educando e não só na aprendizagem de uma disciplina. Ok. Acerca dessas asserções, a 1 e a 2, assinale a opção correta. O que vocês colocaram aí? E aí, galera? Quero ouvir. Falem comigo. Fala no chat, fala no microfone, mas fala. 56 pessoas e ninguém fala. Minha vergonha Carla, do professor Lohan. posso só fazer um outro comentário aqui rapidinho enquanto a galera coloca o gabarito? Pode. Então, galera, olha só, quando nós estivermos diante dessas questões também, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: tá com dúvida em alguma coisa? Lembra do que eu chamo de pedagogicamente correto. O que é o pedagogicamente correto? Tudo é acolhido, tudo é abraçado, tudo é aceito. Nada acontece em detrimento de outra coisa, nada sobrepõe outra coisa, nada vai ser desvalorizado,
Nada vai ser inferiorizado em relação a outra coisa. Lembra sempre disso. E outra coisa, esquece em alguns momentos a prática. Todos nós aqui somos professores, já damos aula. Em alguns momentos a gente tenta trazer, mas lá na escola que eu trabalho não é assim. Não, mas no momento da avaliação, lá na prova vai acontecer. Isso eu nunca vi isso acontecer, mas lá na prova vai acontecer. Esquece a rotina, esquece o que acontece na tua prática. Porque se a gente for tentar levar a prática para a prova, isso pode nos causar grandes problemas, porque a gente vai ver que a gente faz praticamente tudo o que não deveria ser feito. Então, na hora da prova, tenta pensar nesse pedagogicamente correto. A avaliação, ela é um ato de amor, ela é um ato ali de verificação, ela é um momento ali de replanejamento, redefinir a rota, de repensar as estratégias. Isso tudo deve ser colocado na hora ali da avaliação. Valeu? Caraca, Deus. E aí, a dúvida agora está entre a A e a B. Letra A. As duas proposições são verdadeiras. E a 2 justifica, né? A 2 é uma justificativa correta da 1. E a letra B diz que as duas são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da 1. E aí, galera? A maioria tá bem dividido, A e B. Vamos lá. Para processar, para processar a avaliação, para entender, né, a avaliação da aprendizagem, o educador necessita dispor-se de acolher o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, podendo ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados da sua atividade, se atingiu os objetivos ou não, se os objetivos foram atingidos parcialmente ou não. Por quê? No processo de ensino-aprendizagem, o educador pode intervir na própria prática educativa. Ou seja, se eu percebo esse caminho, né? A educação está acontecendo, ele não é um processo, a educação-aprendizagem não é um processo linear, ele tem seus avanços e retrocessos. E quando eu verifico, o que está acontecendo, né? Acontecendo é algo que é um processo. Então eu percebo um processo. É algo que está acontecendo, não vai acontecer e não já aconteceu, né? Eu tenho como intervir. Eu tenho como modificar a minha prática pedagógica. Se eu estou vendo que a maioria não está acontecendo, não está conseguindo chegar no objetivo proposto, se eu estou vendo que de repente a maioria foi, mas tem 2 ou 3 que eu não estou conseguindo alcançar, né? Eu posso sim intervir na minha prática pedagógica, porque eu sempre falo, a avaliação é um dedo apontado para o aluno. Eu estou avaliando você enquanto aluno, mas tem 3 dedos apontando para mim e um mostrando que Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então, quando eu avalio o aluno, eu estou avaliando a minha metodologia, as minhas escolhas, a minha prática educativa. Então, a letra A está correta. As asserções 1 e 2 são verdadeiras. E a 2 está justificando, né? É uma justificativa da 1. Então, correto aqui, letra A. Beleza? Até aqui, tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, quem levantou a mão. É Marin ou Marim? Pode falar ou digitar. Isso, Hanna, letra A. Gabarito correto, a letra A. As duas asserções
né, são proposições verdadeiras. E a 2 está justifica, né, uma justificativa correta da 1. Ok. Alguém quer falar? Alguém quer abrir o microfone? Vocês estão muito quietinhos. Eu, hein? Então vamos lá. Muita gente tem dúvida. O que é uma questão discursiva? O que é isso, professora? Então eu coloquei aqui, vocês vão receber o material corrigido. Os grupos já receberam, né? Alguns grupos já receberam o material sem a correção. Então, a questão discursiva, como o próprio nome diz, exige que você discurse, que você fale sobre o que é perguntado. É o que chamamos de uma pergunta aberta. Nesse caso, é preciso ficar bem atento para responder a questão de forma clara, concisa e objetiva, para que a gente não se perca aí em meio a devaneios. Sendo assim, o candidato precisa de muita atenção ao ler o que é pedido e ter clareza quando for escrever a resposta. É importante também escrever a resposta com letra legível. Muita gente tem dúvida, professora, mas eu só escrevo com letra bastão, com letra de forma, com letra de imprensa. Não há problema nenhum. Porém, é importantíssimo que você saiba diferenciar e que o leitor, né, a pessoa que vai corrigir a sua discursiva, consiga diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa e que a pessoa, na hora de ler, não consiga entender a letra, tenha dificuldade, precise voltar e reler várias vezes, né? Então, o resumo eu coloquei aí no material de vocês. Quais são aí os critérios da avaliação numa prova discursiva? Avaliar o conhecimento. Às vezes você tem aí uma estrutura de redação perfeita. Sabe-se que, entende-se que, conclui-se que, aquele esqueleto. Só que se você não tiver conhecimento, não adianta você ter essa estrutura. Então, a avaliação, né, da compreensão e aplicação dos conteúdos relacionados à didática, políticas públicas, legislação, fundamentos da educação, conhecimentos específicos aí da sua área. Precisa também ter clareza e coerência. Você, por exemplo, eu digo que bater na criança é errado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí, em outro parágrafo, eu digo, mas no meu filho eu bato se eu quiser. Opa, está sendo incoerente. Eu estou falando uma coisa e depois estou dizendo outra. Chocolate é bom e chocolate é ruim. Decide. Coesão, né? A habilidade de conectar ideias e frases de uma maneira coesa, utilizando os conectivos e recursos, né, de coesão aí. Estratégias argumentativas, capacidade de desenvolver argumentos sólidos, evidências justificativas, vocabulário e gramática. Eu gosto muito de comparar, eu não sou muito carnavalesca, tá? Mas eu gosto muito de comparar. Só um minutinho. Eu gosto muito de comparar a questão discursiva a uma escola de samba, quando ela está desfilando ali, né, na apoteose. Nem sempre a escola que ganha, a escola que tira lá 10, nota 10, não vou falar nome de nenhuma escola de samba aqui, para a gente não ter treta, confusão, mimimi. Só falando que eu gosto de Nilópolis, só isso. Mas, vamos lá. A escola que ganha nem sempre é aquela escola que eu nunca vi pessoalmente, tá? Nunca fui assistir. Já vi pela televisão. Mas muitas das vezes a escola que ganha é aquela que a maioria não achou a mais bonita, a mais animada. Por quê? É preciso estar dentro das técnicas, do regulamento. Então, muitas vezes, aquela escola mais animada, que aos nossos olhos é a mais bonita, não passou pelo crivo técnico, pelo olhar técnico ali dos jurados.
E a nossa discursiva, ela é assim, ela começa com 10, nota 10, e à medida que o avaliador vai lendo, se ela não atingir esses objetivos, ela vai sendo aí, né, vai perdendo ponto, e não fica lá no topo. Então, a gente começa aí com 10, nota 10, e à medida que os olhos, né, do avaliador vai percorrendo ali o nosso desfile da nossa discursiva, a gente pode perder pontos. Então, qual é a dica? Assim, se eu pudesse parar essa aula agora e falar, faça isso, escreva um pouco todos os dias. Ah, professora, mas eu não tenho tempo. Viu um tema, uma notícia, alguma coisa interessante, lê um livro, aconteceu uma situação na sua escola, alguém te contou alguma coisa que tem a ver com a área? Faça pelo menos uma introdução. Como eu poderia começar uma redação sobre esse assunto? De nada adianta você pegar a questão, jogar lá na inteligência artificial e copiar, porque você precisa produzir, você precisa escrever, treinar todos os dias, de verdade. Pega um bloco de folha, um caderninho. Eu tenho aqui, eu não sei se dá para ver, vai focar, um caderninho em que eu escrevo todos os dias sobre vários assuntos. Porque quando eu digito, quando eu teclo, o número de linhas dá um. Quando eu escrevo à mão, o número de linhas é outro. E ali tem a média de 30 linhas. Não pode ultrapassar, segundo o edital da Prova Nacional Docente. Outra dica importantíssima: a gente precisa fazer simulados sempre, sem consultar nenhum tipo de material e cronometrar. Então, em média, calcula 3 minutos para cada questão. Eu só tenho 3 minutos, eu só tenho 10 minutos para estudar, professora. Faça 3 questões sem consultar nenhum tipo de material. Depois você consulta, você corrige, você briga lá com a professora que não concorda com o gabarito dela. Ok. Porém, acostume o seu cérebro. O nosso cérebro ele é condicionado. Se a gente sempre faz discursiva de lápis, na hora da prova, vai bugar, porque o teu cérebro vai procurar o lápis. Se você sempre faz simulado, consultando, na hora da prova não pode consultar. O seu cérebro já se condicionou a isso. Outra coisa, tenha uma caneta preferida? Você tem uma caneta preferida? Eu tenho. A minha letra fica horrível se eu escrever com a caneta Bic, aquela normal, aquela padrão. Para mim, tá? Precisa ser uma caneta de ponta mais fina. Então, eu gosto da Compacto. Tô fazendo propaganda aqui não, gente, é só um exemplo. Então, eu compro 3, 4, 5 da mesma caneta e vou escrevendo com elas. Eu só faço redação de caneta. Eu só faço discursiva de caneta, porque a letra fica diferente de lápis para caneta. Outra coisa, na hora da prova, só vai poder caneta. E só pode caneta preta. Nessa prova nacional docente, não pode caneta azul. Não compre nada novo para estrear no dia da prova, porque o seu cérebro ele tende a focar naquilo que é novidade. Então, ele vai focar na caneta que escreve diferente. Você precisa colocar uma força diferente. Então, no dia da prova, é mais do mesmo, tudo aquilo que você já costuma fazer. Então, tenha sempre um caderno para você escrever suas ideias. Escreva todos os dias. Se não consegue escrever toda a discursiva, faz pelo menos a introdução, pesquisa sobre aquele assunto. E sempre faça de lápis. Professora, e se eu errar uma palavra? O que acontece? Meu Deus! E se eu errar uma palavra? Você vai pegar essa palavra, como eu estou fazendo aqui na palavra ação, e cortar ela ao meio, dá um risco, coloca uma vírgula e segue escrevendo normal, ok? Então vamos a uma sugestão, tá? Primeiro exemplo de prova do ENAD, de discursiva, tá? As provas do ENAD, eles pedem a discursiva em 15 linhas, porque é alternado questões objetivas e questões discursivas.
Só que agora a gente precisa responder em 30 linhas e, tá? De caneta preta. Depois eu vou dizer para vocês, aqui na resposta não tem 30 linhas, mas quando eu escrevi, eu atingi 29, 30, ok? Porque digitando fica mais compacto, é diferente. Então, vamos lá. A relação entre arte, cultura e censura no Brasil é complexa e marcada por tensões históricas. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, no inciso 9, garante a liberdade de expressão artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No entanto, manifestações artísticas continuam enfrentando tentativas de censura, especialmente quando abordam temas considerados sensíveis ou desafiadores para determinado grupo social. Tem um exemplo para dar aqui. Em uma escola que eu trabalhei há muito tempo atrás, a gente estava fazendo uma festa das nações. Era uma escola privada, né? E estava trabalhando aí, cada turma ia apresentar uma barraca de uma determinada região ou determinado país, uma apresentação musical sobre aquele determinado lugar e alimentos típicos, ia vender na barraquinha ali, algo desse tipo. E um grupo ali tinha escolhido o jongo como música para dançar. E houve um grande embate, muitas caras feias. Ah, porque isso é atrelado a esta ou aquela religião, né? Então, às vezes, a gente pensa que essa censura é desvalorizar um grupo em detrimento de outro não acontece. Mesma coisa quando vamos trabalhar, por exemplo, o funk. Há pouco tempo aí viralizou o vídeo de um rapaz dançando, performando e não imitando, porque o próprio Ney Matogrosso falou sobre isso, né? Uma música do Ney Matogrosso que fala mais ou menos assim: nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega, não sei quem viu esse vídeo. O menino arrasou, toda a equipe arrasou. E aí, lendo comentários, como tiveram comentários depreciativos, pejorativos. Se fosse meu filho, eu estou relatando, reproduzindo comentários que eu li, tá? Se fosse meu filho, levava uma coça. Como é que pode uma escola incentivar aí as questões LGBT? A dança não tinha nada a ver com isso, né? O menino depois deu uma entrevista e fala que ele é um artista, ele sempre fazia as coisas voltadas para o Michael Jackson, e aí quando ele assistiu o filme. Bom, então, às vezes a gente pensa que não acontece, e acontece. Eu só estou trazendo isso para que vocês possam aí já criar histórias. A arte desempenha um papel fundamental na cultura, ao questionar normas estabelecidas, provocar, essa palavra é maravilhosa, provocar reflexões e promover a diversidade de pensamento. Quando a censura é imposta, não se limita à liberdade criativa dos artistas, mas também se restringe o direito da sociedade a acessar diferentes perspectivas e experiências culturais. Ou seja, se aquilo não pode ser apresentado, outras pessoas não têm acesso, não têm o direito de conhecer. Para minimizar essas tensões e garantir a liberdade artística prevista pela Constituição Federal, discorra sobre duas ações educativas que contribuam para a educação. Então, nós lemos o texto, que vai dar base aí para a nossa discursiva, e ele está pedindo o quê? Duas ações educativas que contribuam aí para a educação e que minimize essas tensões. Muito importante, galera, muito importante.
você delimitar os parágrafos sempre com o mesmo espaçamento. Em texto, não se pula linha, só se coloca título se a questão pedir. E muitas das vezes, quando a gente está ali na educação dos anos iniciais, do fundamental, alguns professores ensinam, você coloca o texto, aí marca uma cobrinha, sublinha, enfeita ali o texto, pula uma linha e começa, né, a narração. Não, não se pula linha do texto para o início da discursiva e só se coloca o texto quando precisa. Então, vamos lá. Uma maneira de começar, né, é você fazendo um apanhado aí do todo, mostrando o que causou a problemática, mostrando o que você sabe sobre o assunto. Então, vamos lá. A arte desempenha um papel fundamental na cultura ao questionar normas estabelecidas, provocar reflexões e promover a diversidade de pensamento. Quando a censura é imposta, não se limita à liberdade criativa dos artistas, mas também restringe o direito da sociedade de acessar diferentes perspectivas e experiências culturais. Galera, se eu começasse dessa parte, né? Se eu começasse dessa parte, eu perderia ponto de cara eu perderia ponto nessa discursiva. Por quê? Eu quis trazer desta maneira. Nós não podemos copiar de maneira nenhuma, tá? Nada que está no texto. Nós não podemos copiar nada do que está no texto. Então, eu não poderia copiar essa parte aqui para fazer uma introdução, ok? Eu não posso copiar nada do texto. Então, vamos lá. A arte, enquanto expressão cultural, tem a função social de provocar, questionar e refletir os contextos históricos e sociais. Ela amplia horizontes, desafia normas e contribui para a construção de identidades e da cidadania. Nesse sentido, a censura de manifestações artísticas representa uma ameaça não apenas à liberdade de criação, mas também ao direito da sociedade de ter acesso a diferentes pontos de vista, vivências e culturas. Limitar a arte é, portanto, limitar o pensamento crítico e a pluralidade. E aí vou para o segundo parágrafo. Além de garantir direitos constitucionais, é essencial promover uma educação que valorize a liberdade de expressão como fundamento democrático. Beleza? E aí eu vou começar a listar as minhas interferências, né? As ações educativas, fazendo sempre uma conexão. Em primeiro lugar, uma ação educativa eficaz seria a inclusão de conteúdos sobre direitos culturais e liberdades artísticas nos currículos escolares. Ao estudar a história da arte, os movimentos e as conquistas democráticas, os estudantes desenvolvem o senso crítico e aprendem a respeitar a pluralidade de ideias. Esse conhecimento fortalece a compreensão de que a arte é uma forma legítima de expressão e reflexão social. E que a censura, muitas vezes, representa uma tentativa de silenciar vozes dissonantes, vozes ali, né, de uma minoria. Então, eu tratei de uma ação, mas não adianta eu somente dar o exemplo da ação. Eu tenho que explicar qual é o efeito desta ação. Por exemplo, como fazer para que as crianças pequenas não chorem no primeiro dia de aula? Levar brinquedos para a sala de aula. Tá, mas eu tenho que explicar a consequência disso.
né? Então, eu trago uma ação e a consequência dela. Outra ação, eu jogo um conectivo, bem como outra ação educativa importante consiste na formação continuada de professores para que estejam bem preparados para abordar temas sensíveis em sala de aula. Quando educadores compreendem o valor da arte como instrumento de debate e transformação social, tornam-se agentes multiplicadores da liberdade do pensamento. Oficinas, seminários e projetos interdisciplinares podem ajudar a contribuir com ambientes escolares mais abertos ao diálogo e ao respeito às diferentes culturas. Ou seja, eu respondi, eu trouxe a introdução, a primeira ação, a segunda ação e eu preciso fechar isso. Portanto, ao investir em práticas pedagógicas que promovam o conhecimento sobre direitos culturais e qualifiquem os profissionais da educação, eu vou juntar agora os dois parágrafos e fazer uma conclusão sobre isso. A sociedade avança no sentido de proteger a liberdade artística. Desse modo, a escola torna-se um espaço de resistência contra a censura e de formação de cidadãos conscientes de seu papel na defesa da democracia e da diversidade cultural. Eu poderia ter citado trechos da LDB quando eu falo em pluralidade de ideias, quando eu falo em discriminação, quando eu falo em interdisciplinaridade. Eu poderia ter citado a Constituição Federal, mas eu quis dar uma simplificada, só para que vocês possam aí ter uma ideia. E aí, conversando com a nossa professora de língua portuguesa, a professora Janduí, ela me mandou um tema, porque as bancas, assim como, né, no Enem e as provas costumam trazer temas atuais. E um tema bem atual que tem se falado muito foi o que aconteceu aí, né, uma entrevista, uma reportagem que aconteceu no dia 23 agora, ou seja, bem recente. Se alguém puder ler a matéria e ver, eu realmente fiquei chocada. Qual era a matéria? Adolescente com autismo, TDAH e TOD foi imobilizado ao fugir do colégio e acabou expulso. Escola diz que não tinha estrutura para mantê-lo. Mantenedor, ou seja, quem mantém a escola, né, afirma que vai rever o caso. Ok. E vamos continuar lendo a história. Imagens de câmeras de segurança mostram o estudante escapando pelo portão da escola. A gente já teve várias outras situações de crianças, mesmo sem ter nenhum tipo de deficiência, crianças neurotípicas e não neuroatípicas, que fugiram da escola, né? Então vamos lá. Imagens de câmera de segurança mostram o estudante escapando pelo portão da escola. Uma funcionária corre atrás do garoto que chega a atravessar a rua. Então, enquanto quem viu aí a reportagem, né? A moça corre atrás dele e ele atravessa uma rua movimentada. Um homem também vai atrás e o traz de volta imobilizado assim, ó, pelo pescoço. A escola expulsou o aluno. No comunicado enviado aos pais, afirmou que após avaliação técnica e pedagógica, constatou-se que o ambiente escolar regular não tem mais condições de garantir com segurança o direito à aprendizagem do aluno. A direção recomendou que o jovem fosse encaminhado para uma instituição especializada. Galera, a lei de diretrizes e bases da educação, ela é bem clara quando ela fala que sempre que possível, né, a pessoa com deficiência, necessidades especiais, sempre que possível, esteja matriculada na rede regular de ensino. Então, não é obrigatório, é sempre que possível. Mas essa decisão é tomada por uma equipe multidisciplinar, em acompanhamento aí com a família, né, com essa equipe multidisciplinar que trata e acompanha esse aluno. Não é uma decisão da escola. Precisa ter um acompanhamento da escola, da família e da equipe multidisciplinar. Então, vamos à questão. Como isso poderia aparecer na prova? Eu trouxe primeiro os dados da reportagem e vamos lá. Um adolescente
de 13 anos com autismo, TDAH e transtorno opositivo desafiador, TOD, foi expulso de uma escola da rede privada no Rio de Janeiro após fugir 2 vezes da unidade. A família acusa a instituição de negligência e de uso de contenção agressiva durante o episódio. Considerando os marcos legais, olha aí, o que eu preciso considerar? Ou seja, isso precisa estar lá. Os marcos legais e pedagógicos da educação inclusiva. Analise a conduta da escola à luz dos princípios do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, do ECA e da LDB, discutindo os deveres da instituição de ensino diante dos alunos com transtornos do neurodesenvolvimento. Galera, presta muita atenção aqui. Discutindo os deveres da instituição. A gente não está falando aqui que o poder público tem que fazer isso ou aquilo. Muito cuidado, tá? No que a questão está pedindo. Quando eu coloquei lá no grupo só o link da reportagem, né? Muita gente atribuiu, eu recebi algumas discursivas falando que o poder público, né, os órgãos responsáveis tinham que intervir. Mas agora a gente está lendo a íntegra da questão, discutindo os deveres da instituição de ensino diante dos alunos com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eu comecei assim, essa redação aqui, essa discursiva foi ali quase 31 linhas. Eu tive que ir, voltar, rabiscar para não atrapalhar. Como eu responderia? O caso do adolescente expulso de uma escola do Rio de Janeiro após episódios de fuga e contenção física, ou seja, eu resumo o que aconteceu. Deixa claro a violação dos princípios legais e éticos da educação inclusiva. A Lei Brasileira de Inclusão, entre parênteses, LBI, determina que é direito da pessoa com deficiência a educação escolar regular, sempre que possível, vedada, ou seja, sendo proibida qualquer forma de exclusão ou discriminação. Ok, eu falei o que a Lei Brasileira de Inclusão fala. Da mesma forma, o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, garante à criança e ao adolescente proteção integral. Ou seja, eu posso não lembrar do inciso, do número da lei, mas pelo menos o nome da lei e a sigla eu preciso colocar. Opa, aqui tem 2 parênteses. Garante à criança e ao adolescente a proteção integral. É a base do ECA. Sendo obrigação da escola assegurar condições de segurança, acolhimento e desenvolvimento. Ou seja, eu fiz um compilado do que a questão queria. E agora eu vou discorrer sobre o acontecido. Desse modo, a expulsão revela o despreparo e desrespeito ao caráter inclusivo da educação diante das necessidades específicas do estudante. Então, eu falei sobre a expulsão. Já a fuga demonstra falhas no acompanhamento do menino e na segurança do local. Se ele fugiu, é porque tinha um portão aberto ali. Se ele fugiu, se o portão tivesse trancado, ele não ia conseguir fugir. A contenção física, se realizada sem técnica ou formação adequada, pode configurar maus tratos e viola os princípios da dignidade humana. E aí eu continuo falando sobre o ocorrido, que é o que a questão quer. Ok. E aí eu venho fechar. Eu falei sobre as 2 situações. E aí, qual seria uma possível solução aí? Como se resolveria? Ou tentaria se resolver? Parece curtinha, galera, mas para o tamanho da minha letra, foram quase 31 linhas. Portanto, em vez de excluir, a escola poderia buscar apoio especializado, formação docente e articulação com a família, já que a inclusão exige planejamento, adaptação, corresponsabilidade entre a família e a instituição de ensino.
através de uma escuta sensível e comprometimento, pois o compromisso com a educação não se restringe à matrícula. É preciso assegurar a permanência, como preceitua a LDB em um de seus princípios. Ou seja, eu falei das leis que eles estavam querendo, né? E citei ali, mas eu preciso ter segurança em saber que permanência, né? Matrícula e permanência é um dos princípios da LDB. Eu não preciso decorar a lei toda, mas eu preciso entender, eu preciso ter alguns pontos que eu posso aplicar na maioria dos assuntos, ok? Agora, e se a questão pedir medidas ou possíveis ações ou intervenções? Vamos pensar que essa mesma questão pediu aí que fosse possíveis, né, ações ou intervenções. E aí eu trouxe uma outra maneira de iniciar. Diante da situação apresentada, é fundamental que a escola repense e adote intervenções coerentes com os princípios da lei inclusiva. Com os princípios da educação inclusiva, desculpa, descrita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e também na Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, eu já falei aí que a escola deve repensar e adotar intervenções coerentes com os princípios legais. Mas quais seriam essas intervenções? Eu tenho que explicar e dizer o porquê que elas são importantes. Nesse sentido, a construção do Plano Educacional Individualizado, PEI, construído em diálogo com a família, profissionais de saúde e equipe pedagógica, porque é assim que é construído o PEI, né? A família vai narrar ali toda a história e vai trazer os laudos, os pareceres médicos, e a escola, né, vai ali junto construir esse PEI, que deve ser feito a cada bimestre, ou se houver necessidade, se houver uma mudança, mudou a medicação, o comportamento do aluno mudou muito, a gente precisa estar sempre atualizando. Então, nesse sentido, vai aí, né, a primeira proposta, a construção do Plano Educacional Individualizado, PEI, construído em diálogo com a família, profissionais de saúde e equipe pedagógica. Né? E qual é a consequência disso? Ofereceria a possibilidade de adequação do currículo e estratégias para um bom desenvolvimento do aluno dentro de suas especificidades, buscando uma educação com equidade, já que o PEI é uma ferramenta essencial para identificar os desafios e nortear aí, né, dar o caminho para essa mediação, que é o nosso papel enquanto professor, em busca de um desenvolvimento pleno. Além disso, é importantíssimo investir em segurança para evitar entrada de pessoas estranhas ou saída acidental. Aqui faltou o D. De crianças e adolescentes. Da mesma forma que esse adolescente saiu, poderia ter entrado alguém que pudesse prejudicar, né? Então, além disso, é importantíssimo investir em segurança para evitar a entrada de pessoas estranhas ou saída acidental de crianças ou adolescentes. Também é de suma importância a formação continuada de docentes e demais funcionários sobre práticas não violentas de manejo comportamental, né, neurodiversidade e inclusão, bem como fortalecer a articulação intersetorial, né? Buscar ajuda com outros setores, serviços de saúde, assistência social, garantindo um suporte adequado e contínuo. E aí, galera, o que vocês estão achando até agora? Ficou muito difícil? Eu procurei usar uma linguagem mais simples e direta possível, assim como o exemplo da escola de samba, né? Sem florear muito, sem colocar palavras difíceis que a pessoa tenha que recorrer ali ao dicionário, recorrer ao celular para entender a colocação dentro daquele contexto. Então, é algo bem simples, direto. Entendeu, Fábio, a questão dos conectivos? E aí, galera, no material eu deixo um exemplo 3
tirando esse exemplo que eu acabei de ler agora, todos os outros que vão no material foram tirados de provas, tá? Do INEP, do ENAD. Beleza? Então, eu tenho aí o exemplo 3, que veio respondido, que fala sobre cidades inteligentes e as possibilidades de resposta. E eu vou compartilhar esse material com vocês. Galera, muita gente perguntando aqui sobre a turma. O aluno com TOD não torna ele uma pessoa com deficiência, tá? Mas ali ele fala TOD, o autismo, então é uma necessidade especial. E quando a gente trata de uma necessidade, a gente fala de inclusão, ok? Mas o TOD não é considerado uma deficiência. Galera, como é que funciona a turma? Outra coisa, peraí que tem um monte de perguntas chegando no celular. Gisele, é prática, é treino. Vamos lá. Eu tenho uma apostila com 17 discursivas resolvidas com embasamento teórico dentro dessa linguagem, tá? No final do material tá o valor dela, que é R$ 14,90. O envio é por PDF e quem quiser entra comigo, entra em contato comigo no privado que eu passo o Pix e tudo direitinho. Mas aqui em cima, no material que eu vou disponibilizar para vocês, essa correção, tem o telefone da equipe Gama, tá? Do setor de matrículas. Vamos abrir a turma da Prova Nacional Docente com o professor Lohan, com a professora Fernanda Nascimento e comigo. Vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, só um pouquinho, porque o Lohan vem aí com todo gás, Fernanda Nascimento maravilhosa, como vocês já conhecem. As aulas acontecerão. A aula tá gravada, tá? Eu vou colocar no canal do YouTube, Magistério Sem Firulas. Depois eu boto no link no grupo. Então, galera, vamos lá. Essa turma, ela vai de 11 de agosto até 11 de outubro, ou seja, uma turma com duração de 2 meses. Para quem vai fazer a área de pedagogia, tem a parte geral e a parte específica de pedagogia. As aulas acontecem de segunda a sexta, se houver necessidade, tá? Podem acontecer num sábado, vamos supor. Choveu, eu fiquei sem internet. Aconteceu essa semana comigo e com a Renata. A gente precisa remarcar uma aula, sem problema nenhum. As disciplinas serão divididas entre o professor Lohan, a Fernanda e eu. O valor, tá? O valor para a parte geral, comuns aos cargos, R$ 449,90. O valor para disciplinas específicas. Espera aí que para essa disciplina deixa eu pegar aqui o valor dela, R$ 489,90. Então, deixa eu botar aqui. Formação geral. R$ 449,90 no Pix, tá? Cartão. 480. Pedagogia. A pedagogia, galera, ela é um pouquinho mais caro porque ela vai pegar toda a parte de formação geral mais a parte específica de pedagogia. R$ 489,90 no Pix e cartão 520, ok? As aulas vão começar no dia 11, então vocês têm até o dia 11 para... Vocês podem fazer a matrícula já a partir de hoje
e podem efetuar o pagamento até o dia que começa a aula, no dia 11. No cartão, existe possibilidade de parcelar, e aí vai de acordo com o cartão de cada um, porque é enviado um link. E essa parte de matrícula, vocês podem entrar em contato assim que acabar a aula, já com o setor de matrícula. A maioria dos cursos por aí, as turmas estão com 600, 700, R$ 900, mas a gente está tentando fazer de uma forma que a gente consiga acolher e abraçar a todos, tá? Me perguntando o valor da apostila com exemplos de discursiva, R$ 14,90 no Pix. É só me chamar no privado. E agora, se você quiser entrar em contato para já garantir fazer sua matrícula, você vai fazer a sua matrícula e aí tem até o dia 11 para efetuar o pagamento. E nós temos um número reduzido de aluno, porque o aluno nem sempre ele pode assistir a aula ao vivo. Então, e mesmo quem assiste ao vivo, às vezes precisa tirar dúvida com os professores. Quem está aqui que já foi meu aluno, né? Patrícia, Tati, não vou falar mais nomes, Fábio, senão eu vou acabar, Hanna, esquecendo alguém. Mas já sabe, né? Que pode ser sábado, domingo, feriado, a gente está disponível para tirar dúvidas. E outra questão é o Zoom, que só comporta até 100 alunos. Nas turmas de Nova Iguaçu, nós conseguimos abrir 2, 3 turmas. Mas na prova nacional docente, será uma turma só. Então, galera, não adianta falar comigo assim, eu quero. Sobre a apostila, fala direto comigo. Sobre matrícula, você vai entrar em contato com o 991747896, vai falar com a Renata Gama, famosíssima, que vai passar as informações para vocês e as questões de link do cartão, como é que faz para parcelar, tá bom? Galera, um beijãozão para vocês. Professor Lohan, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso time. A professora Fernanda está dando aula nesse momento, por isso ela não está aqui. E eu queria que o professor Lohan desse aí o tchauzinho dele e eu vou postar essa aula no Magistério Sem Firulas. Contigo, Lohan. Galera, muito obrigado pelo acolhimento, muito obrigado à equipe Gama, agradeço aí pela oportunidade e a gente vai se ver por aí. Tem várias dicas legais que a gente vai passar, várias ideias aqui, enquanto a professora estava falando aí, eu estava aqui anotando algumas ideias, tem muita coisa legal vindo. Então, ó, já tira um print aí agora, ó. Pega, tira um print, joga lá no Instagram, compartilha com todo mundo, fala, ó, vem fazer aula comigo. Já marca a equipe Gama, marca a Carla, marca o meu nome, da Fernanda, de todo mundo, que a aprovação é garantida com certeza. Bora lá, bora movimentar. Atitude aí que 2025 é nosso e 2026 é logo ali. E ó, lembrando, o professor Lohan, professora Fernanda, tia Carla é só eu, hein? Já falei que eu sou ciumenta. Galera, brincadeiras à parte, o nosso time está crescendo cada vez mais. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E ó, agora é hora de não deixar a Renata dormir. Todo mundo ligando para ela. Se demorar a atender, deixa recado no WhatsApp. Fala, essa vaga na turma já é minha. Um beijão. Gente, qualquer dúvida. Ah, professora, eu não entendi direito, não gostei daquele seu parágrafo. Não entendi a questão 1, a questão 2. Podem me chamar no privado e tirar dúvida do grupo que você veio, porque veio gente convidado, amigo. Aqui convidado convida, tá bom, gente? Um beijão. Canal do YouTube, Magistério Sem Firulas. As aulas acontecem de 7h30 às 9h. Às vezes passa um pouquinho, né? Às vezes acabam em 5 minutinhos antes, mas todas as aulas são salvas, assim como os materiais ficam disponíveis em PDF no Google Classroom. Tá bom? Um beijão. Bora lá encher a mensagem, o WhatsApp de mensagens da professora Renata Gama. Um beijão. E o primeiro passo para a aprovação é acreditar que é possível. Lute pelos seus sonhos, seja o amor da sua vida. Um beijo e fui. Tô com sede. Beijão, galera. Tchauzinho. Daqui a pouco tá disponível para vocês. Eu já vou disparar o material. Tchau, professora. Não, tchau, tia. Tchau, galera. Ó, Beijo. coração para vocês. Amo Muito vocês. obrigada. Obrigada, Obrigada, Carla. galera, que é a primeira vez.